E o número de pessoas trabalhando no agronegócio brasileiro somou 28 milhões em 2023, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Trata-se de um recorde da série histórica iniciada em 2012. O trabalhador do campo possui regras específicas para quando chega a hora de se aposentar. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com o advogado previdenciarista Jefferson Maleski, ele que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui no programa da manhã. Sempre um prazer recebê-lo também. Eu queria entender quais são as principais diferenças, então, entre as regras de aposentadoria rural e urbana aqui no Brasil. Basicamente, são duas diferenças. A primeira é no quesito de idade. O trabalhador rural, ele se aposenta com 5 anos menos de idade, se for homem, e 7 anos menos de idade, se for mulher. Então, o trabalhador urbano, homem, se aposenta por idade aos 65. A mulher se aposenta aos 62. Enquanto o trabalhador rural aposenta homem aos 60 e mulher aos 55. A segunda diferença é no quesito para comprovar os requisitos para aposentadoria. Enquanto o trabalhador urbano ele precisa comprovar contribuições que ele recolheu para a Previdência pelo menos 15 anos, o trabalhador rural precisa comprovar esses mesmos 15 anos, mas de atividade rural. Basta que ele comprove que ele trabalhou 15 anos na zona rural e ele já cumpre esse requisito. Doutor, a gente teve recentemente mais ou menos, né? Foi em 2019, a mudança da Previdência, a reforma da Previdência. Eu quero saber se a aposentadoria rural foi impactada e de que forma ela foi impactada. Felizmente, não foi impactada. A reforma foi muito prejudicial para vários tipos de aposentadoria, mas os trabalhadores rurais passaram ilesos. Isso por quê? Porque não mexeu na idade mínima, manteve a idade mínima da mulher, por exemplo, e também não mexeu no valor do benefício. Então, o valor do benefício para o trabalhador rural costuma ser fixo em um salário mínimo. Esse continuou, manteve, não alterou nenhuma regra. Já dos trabalhadores urbanos, o cálculo foi bastante prejudicial. Tá certo. E o que caracteriza a aposentadoria rural? Quem tem direito a se aposentar nessa modalidade? Por exemplo, aquela mulher que fez serviço doméstico, na roça, essa mulher, ela pode solicitar esse tipo de aposentadoria? Como que eu sei que eu me enquadro ou não? Boa pergunta. O trabalhador rural é um gênero, né? E dentro desse gênero tem várias espécies. Uma das espécies é o trabalhador rural que trabalha de carteira assinada, é o empregado. Esse basta comprovar que ele tem 15 anos de carteira assinada. Já o mais comum é aquele trabalhador rural que não trabalha com carteira assinada, é aquele que trabalha junto com a família, com um pequeno regime de economia familiar sem empregados. Esse precisa juntar documentos que comprovem esses 15 anos. Pode ser uma fotografia, pode ser nota de compra de produtos agrícolas, pode ser documentos que mostrem ou a profissão de alguém da família como lavrador, ou o endereço de alguém da família como sendo o endereço rural, e esses documentos essa pessoa vai comprovar a atividade dela. É o chamado segurado especial. Nesse sentido, a maior parte dos trabalhadores rurais vai se encaixar em uma dessas duas categorias. Ou ele é empregado com carteira assinada, ou ele é um segurado especial que tem provas, mas não tem a carteira. Isso é interessante da gente salientar, porque muita gente trabalha a vida toda, né? 30 anos, na roça ali e não tem o registro em carteira. Então, tem outras formas de fazer essa comprovação. Isso é excelente. Eu queria entender mais sobre esses requisitos específicos para ter direito à aposentadoria especial rural. Tem a questão do trabalho ali com exposição a agentes nocivos. Queria entender um pouco mais sobre como isso funciona e se tem diferença nesses casos. No caso, a aposentadoria especial e a aposentadoria rural são duas coisas distintas, né? A aposentadoria especial é aquela que tem exposição a agentes nocivos à saúde. Geralmente, essa pessoa tem que trabalhar com carteira registrada e a empresa que contrata, ela tem que pagar um percentual para o INSS, um adicional de risco para que aquela pessoa aposente mais cedo. Geralmente são frentistas,
médicos, enfermeiros, são pessoas que trabalham nessa nocividade. Já no trabalhador rural, não se encaixa esse tipo de aposentadoria, por quê? Porque ele já tem uma redução de tempo de idade para se aposentar antes. A aposentadoria, quando foi criada lá em 91, a Lei 8.212, 8.213, que foi criada nesse ano, ela previu que os aposentados, os trabalhadores rurais, poderiam se aposentar antes, justamente por causa dos efeitos nocivos do trabalho rural. Por exemplo, a exposição muito grande ao sol, ela faz com que as pessoas, os trabalhadores rurais, eles envelheçam mais rápido do que as pessoas que trabalham na cidade. Então, por isso é que ela reduziu a idade de 5 anos para o homem e agora, né, depois da reforma, 7 anos para a mulher. Entendi. Então, mesmo que a pessoa exerça ali no campo uma atividade considerada de risco ou esteja exposto, a gente sabe, né? Tem a questão dos agrotóxicos e várias outras questões. Mesmo assim, essa pessoa tem que recorrer à aposentadoria rural normal, convencional já, que ali já estão todos os benefícios, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a maior parte das famílias rurais, elas não têm um empregador, não tem um patrão, não tem uma empresa. Nesse Uhum. sentido, elas não têm direito a esse benefício da aposentadoria especial. Já aqueles que trabalham com carteira assinada, esses podem pedir se eles conseguirem um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é que prova que ele, por exemplo, trabalha como um lavrador, um vaqueiro, um peão, um tratorista, que ele trabalha com essa exposição a esses agentes químicos. Mas quem fornece esse PPP é um empregador. Quando não se tem esse empregador, não tem essa figura que contrata, daí a pessoa, o rural, não tem esse benefício. Explicadíssimo, doutor. Agora eu queria falar um pouco sobre as doenças ocupacionais. Elas têm se tornado cada vez mais comuns e quem trabalha no campo não está livre delas. Quais são os direitos do trabalhador rural quando o assunto são as doenças ocupacionais? Muito bem pontuado. As doenças ocupacionais, elas também atingem o trabalhador rural. Então, o trabalhador rural que passa lá, fica capinando, fica mexendo com gado, com lavoura, com peixes agora, que a gente tem bastante, né? Então, esse trabalhador rural, ele geralmente sofre de problemas de saúde. Problemas, às vezes, nas costas, que ele não consegue mais laborar, não consegue mais capinar, não consegue mais fazer uma cerca, tocar o rebanho, né? Então, nesse sentido, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Ele pode pedir o auxílio-doença, que agora se chama auxílio por incapacidade permanente, ou se a incapacidade dele for maior, for permanente, ele pode pedir aposentadoria por invalidez. O requisito desse benefício é que ele comprove uma carência de 12 meses. Como ele não precisa comprovar essa carência em pagamentos, mas sim em tempo rural, ele tem que comprovar só que ele trabalhou ali na roça nos últimos 12 meses e apresentar laudos médicos de que ele está incapacitado para aquele trabalho. Perfeito. E como que fica a situação do auxílio-doença, pensão por morte em caso de trabalhadores rurais, especificamente aqueles que não têm registro em carteira? A falta de registro em carteira é uma prova a menos. Na verdade, ele vai ter que suprir essa falta com outras provas. É como eu mencionei, né? Documentos, qualquer documento público, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento que mostre que a profissão era lavrador ou do próprio requerente ou da família ou até mesmo dos pais. Documentos, por exemplo, uma ficha médica, um prontuário médico, um prontuário odontológico no posto de saúde, que mostre que o endereço dele era rural, que a profissão era de lavrador, até mesmo matrícula escolar dos filhos, que mostra que eles residem na zona rural. Tudo isso é documento, existe uma lista de documentos possíveis de serem verificados e a pessoa tem que guardar esses documentos. O que acontece é que muitas pessoas deixam isso para a última hora e às vezes não acham esses documentos. E para comprovar esses documentos, a pessoa tem que levar testemunhas, mas não basta só testemunhas, tem que ter pelo menos um documento ou dois para começar a fazer o pedido e daí pode chamar as testemunhas para comprovar que aqueles documentos são válidos.
Perfeito, doutor Jefferson Maleski, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a esclarecer esse assunto de aposentadoria. Ele chama muito a atenção, mas é complexo para a maioria das pessoas. Aí a gente sempre tem que retomar esse tema aqui, porque é de interesse de quem nos acompanha. Até uma próxima oportunidade, obrigado pela parceria sempre. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição do Jornal Brasil Hoje. Obrigado.